Você já se sentiu sozinho, mesmo acreditando em Deus? Já teve a sensação de que, em alguns momentos, o céu parece silencioso, como se suas orações não estivessem chegando a lugar algum? Talvez você continue sorrindo por fora, mas por dentro esteja cansado. Talvez exista um peso no seu coração que ninguém percebe. E mesmo tentando ser forte, existem dias em que tudo o que você queria era sentir Deus mais perto. Essa é a palavra de hoje. A verdade é que muitos de nós buscamos a presença de Deus apenas quando algo dá errado, quando a dor aperta, quando o medo aparece, quando o coração se inquieta, quando as respostas não chegam no tempo que esperávamos. Mas esquecemos que Deus não deseja ser apenas um socorro nos dias difíceis. Ele deseja caminhar conosco todos os dias. Nossa dependência dele não deve ser ocasional. Ela precisa ser constante, porque não é apenas na tempestade que precisamos de Deus. Também precisamos dele quando o céu está azul. Precisamos dele quando tudo parece estar bem. Precisamos dele até nos momentos em que achamos que conseguimos caminhar sozinhos. A palavra em Salmos 38, 21. Não me desampares, Senhor. Através do clamor nos ensina que nesse versículo não é apenas um pedido de ajuda. É uma declaração de dependência. É reconhecer que, sem Deus, somos frágeis. É entender que não conseguimos permanecer firmes sozinhos. Porque até nos momentos de alegria, existe um perigo silencioso. O de nos distrairmos. O de nos afastarmos aos poucos. O de deixarmos Deus em segundo plano, sem perceber. E é assim que muitos se perdem. Não de uma vez, mas aos poucos. Por isso, permanecer em Deus é uma decisão diária. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela precisa da mão dos pais o tempo inteiro. Não apenas quando cai, mas também quando tenta dar os primeiros passos. Assim somos nós diante de Deus. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Fomos criados para viver em comunhão com o Pai. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha silenciosa. Talvez existam medos dentro de você que ninguém conhece. Talvez você esteja lutando contra pensamentos ruins, ansiedade, desânimo ou incertezas. Ou talvez esteja vivendo uma fase tranquila, onde tudo parece finalmente estar no lugar. Mas em qualquer dessas situações, a oração continua sendo a mesma. Senhor, não me desampares. Quando dizemos isso, estamos reconhecendo que precisamos de Deus para não cair, mas também para não nos perder. Precisamos dele para vencer a tristeza e também para não sermos dominados pelo orgulho. Precisamos dele para suportar a dor e também para administrar as bênçãos. Porque há pessoas que se aproximam de Deus na luta, mas se afastam quando vencem. E Deus não quer ser apenas um abrigo temporário. Ele quer ser morada permanente no nosso coração. Deus é como um pastor que cuida das suas ovelhas. Ele protege, ele guia, ele corrige, ele conduz pelos caminhos seguros. E quando uma ovelha se afasta, ela fica vulnerável. Assim acontece conosco. Quando nos afastamos da presença de Deus, começamos a nos sentir perdidos. Tudo fica pesado, tudo parece confuso. A paz diminui, a esperança enfraquece. Mas quando permanecemos perto dele, encontramos descanso, encontramos direção, encontramos segurança. Talvez hoje Deus esteja apenas querendo te lembrar. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um lugar seguro na presença de Deus. Existe descanso para a alma cansada. Existe consolo para o coração ferido. Existe força para quem acha que não consegue continuar. E há algo ainda mais profundo. Deus não apenas nos guia, ele nos cobre com amor. Assim como uma ave protege seus filhotes debaixo das asas, Deus também nos acolhe
em sua presença. É nesse lugar que encontramos paz verdadeira, uma paz que o mundo não consegue oferecer. Talvez hoje você precise voltar para esse lugar. Talvez sua fé esteja enfraquecida. Talvez você tenha se distraído. Talvez tenha deixado a correria da vida ocupar o espaço que era de Deus. Mas ainda há tempo. Deus continua te chamando. Permaneça em mim. Não se afaste. Não desista. Não tente carregar o mundo nas costas. Não permita que o cansaço endureça o seu coração. Porque a verdade é simples e poderosa. Sem Deus, somos frágeis. Com Deus, encontramos força. Então hoje, faça dessa palavra uma prática. Não apenas escute, viva. Reserve um momento do seu dia para falar com Deus. Mesmo que sejam poucas palavras. Mesmo que você não saiba exatamente o que dizer. Deus entende até as orações feitas em silêncio. Abra seu coração. Seja sincero. Permita que Ele participe da sua rotina, dos seus pensamentos, das suas decisões e dos seus caminhos. E quando o medo aparecer, ore. Quando a ansiedade vier, ore. Quando a alegria chegar, agradeça. Faça da presença de Deus o seu lugar favorito. Não apenas um lugar para visitar quando tudo estiver difícil, mas um lugar para permanecer. Um lugar de descanso, de verdade, de paz, de cura. Porque quando aprendemos a permanecer na presença de Deus, nosso coração encontra a direção até nos dias mais confusos. E talvez hoje, Deus esteja apenas esperando que você volte a conversar com Ele. Sem palavras bonitas, sem perfeição, apenas com sinceridade. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Então, antes de continuar o seu dia, feche os olhos por um instante, respire fundo e faça essa oração com fé. Pai, eu preciso da Tua presença. Às vezes eu tento ser forte sozinho. Às vezes eu guardo dores que ninguém conhece. Às vezes meu coração se cansa e minha fé enfraquece. Mas hoje eu volto para Ti. Não me desampare, Senhor. Fica comigo. Renova minha fé. Renova minha esperança. E me lembra todos os dias que eu nunca estou sozinho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, guarde essa palavra no coração. E, se sentir, compartilhe com alguém. Porque às vezes uma única mensagem pode alcançar uma pessoa exatamente no momento em que ela mais precisava de força para continuar. Que o seu coração seja um lugar onde o Espírito de Deus encontre descanso. Que a paz do Senhor alcance a sua casa, a sua mente e tudo aquilo que tem preocupado você. E que todos os dias a sua oração continue sendo: não me desampares, Senhor. Eu fico por aqui, mas que essa palavra permaneça com você ao longo do seu dia. Até logo. E que Deus continue cuidando, protegendo e guiando cada passo seu.